Olá, você que acompanha a programação da rede MLC, mais um Deixa que eu pergunto no ar. E hoje a gente vai falar sobre nutrição oncológica. Se a alimentação é um fator tanto de saúde quanto de doença, como tem que ser a alimentação de quem está fazendo tratamento de câncer? É muito importante a gente dizer que nós temos uma playlist do Deixa que eu pergunto, inclusive com uma entrevista com o Dr. Gerson Mourão, procure lá, que ele fala sobre a incidência de câncer em pessoas jovens, ou seja, com as idades menores que 50 anos. Essa é uma geração que a gente teve um aumento de 73% no número de cânceres nessa faixa etária, e é por isso que a rede MLC, com o compromisso que tem com a sua saúde, com a saúde dos nossos funcionários, de todos nós, traz essa discussão aqui para a nossa programação. A gente vai conversar hoje com a nutricionista Aline Bastos, pós-graduada em nutrição oncológica pelo Albert Einstein, anos nessa vida, com muito amor e com muito carinho. Tudo bem, Aline? Com muito amor e muito carinho. Tudo bem, Márcia. Obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de poder falar de nutrição oncológica, que ainda é um assunto que as pessoas ainda não têm o hábito de falar, né? Então, existe uma especialização dentro da nutrição, onde a gente trata pacientes com câncer desde o diagnóstico até o final do tratamento, e a gente ainda estende o pós-tratamento, né? Então, é um assunto que ainda muitas pessoas ainda não conhecem, mas existe essa especialização dentro da nutrição. Por que você escolheu fazer essa especialização? Eu sempre quis trabalhar em algo que eu pudesse transformar a vida das pessoas. Eu já fiz uma pós-graduação em emagrecimento, também ajuda na prevenção do câncer, né? E também transforma a vida das pessoas, mas eu queria algo a mais, eu queria algo que fugisse muito da estética, né? Então, lá na graduação, eu já tinha o pensamento de fazer a nutrição oncológica, mas não existia a formação ainda, né? E no finalzinho da graduação, meu pai foi acometido de câncer e, infelizmente, ele veio a falecer. Eu quis dar todo o suporte para ele que eu pude dos meus conhecimentos, e na pesquisa eu não encontrava nada. Eu não encontrava nada relacionado à nutrição oncológica. A única coisa que eu fazia era restringir, e hoje eu entendo que eu fiz muita coisa que não era para ter feito, né? E aí para aprender... Aquela ânsia de cuidar, de dar assistência, acabou... E assim, a verdade eu era filha, eu não era nutricionista. O pensamento é diferente, a gente não enxerga o óbvio, né? E aí eu fui para o SECOM como voluntária, para aprender, já que não existia cursos na área, né? E eu dizia, eu quero aprender, eu quero fazer meu estágio no Einstein. E na primeira turma que abriu, eu me inscrevi e fiz a pós-graduação. Da região norte, né? Da região norte, formada pelo Einstein. Formada com nutrição oncológica pelo Einstein. Pelo Einstein. Eu sou da primeira turma, né, de nutrição oncológica. E eu acompanhei a rotina dela nesse período. Não foi fácil, porque você pegar um avião, era todo mês, né, Aline? Todo mês, a gente passava o final de semana. Passar o fim de semana, longe da família, naquela agonia e tudo. Aí tem os custos, né? Hospedagem, a faculdade, hotel, pessoas que a gente está começando a conhecer, né? Porque é uma turma que só se vê uma vez por mês, então não tem muita intimidade. E assim, São Paulo, eu fui conhecer São Paulo quando eu estava indo para o curso, então ainda era um desafio para mim, né? Mas mesmo assim, encarei. A alimentação, ela pode ser um fator de vida, e eu vou ousar em dizer, e eu posso... também pode ser um fator de morte. Por que eu digo isso? Existe um programa americano que a gente assiste, que o nome do programa é Quilos Mortais. Eu vi muitas vezes esse programa porque a gente ficava vivendo aquele drama do que é pessoas com obesidade mórbida, correndo risco de morte, e ainda assim não conseguia não comer. Por que essa compulsão? Por que esse preenchimento? O que é isso? É psicológico, simplesmente? É falta de educação alimentar? Como é que a gente resume isso aí para a gente poder entrar na oncologia? Por quê? Porque o alimento processado, o alimento que é ruim, o alimento ensacado, muitos deles eles são fatores de risco para o câncer. Então, a gente, para trabalhar e a informação da nutrição durante a doença, nós precisamos conversar no pré-doença, ou seja, antes que você esteja acometido com a doença, na saúde. Por que as pessoas não conseguem segurar? E é abordado esse assunto na pós-graduação, na faculdade? Assim, eu também fiz a especialização em obesidade e emagrecimento, né? E não é só o que você come. É o que você come, é o que você digere, é o que o seu corpo metaboliza e absorve.
Então, assim, a gente tem, às vezes, um erro e até tem um estigma, né, das pessoas que são obesas porque comem muito. Mas, além do fator psicológico, tem o fator metabólico também, fator hormonal. Então, são várias situações que podem desencadear a obesidade. E a obesidade mórbida, ela não é só o excesso do que você come. É o que leva a esse excesso. Então, tem pessoas que passam por várias situações durante a infância, né? Às vezes, a falta de alimento na infância faz com que a pessoa desencadeie uma compulsão na vida adulta. Às vezes, as pessoas utilizam o alimento como forma de compensar alguma falta. E, às vezes, as pessoas têm a produção de hormônio ou a falta de hormônio, por exemplo, o hormônio que aumenta o apetite, o hormônio que diminui o apetite. E, às vezes, existe um desequilíbrio nessas funções, onde a pessoa vai acabar tendo mais apetite e comendo mais. Não porque ele quer, mas porque sente muita fome. Porque ele sente... O apetite é muito elevado. É um apetite, é uma fome mesmo do estômago que está pedindo do organismo ou é uma fome emocional? Tem os dois. Tem o emocional e tem a fome não porque a pessoa não produz. Grelina e leptina, que é hormônio de fome e saciedade, não tem o equilíbrio. Por isso que hoje tem medicamentos que atuam justamente, né, no GLP-1, que vai influenciar nesses hormônios de fome e saciedade. Que é o tal do Ozempic, que todo mundo conhece, é o nome mais famoso, que é o nome comercial do GLP, né? Na verdade, a gente tem a liraglutida, semaglutida, que tem o Ozempic, Victoza, né? Isso. Começou como Victoza, o Ozempic, agora tem um outro. Eu sei qual é, que é R$5.000 a injeção. E é uma dose mais elevada, né? É o mesmo componente do Ozempic, só que uma dose maior, se eu não me engano. E o Ozempic é um nome comercial da Nordisk, que hoje, inclusive, compõe o faturamento de 50% do produto interno bruto da Noruega. Eu acho que é uma empresa da Noruega. Eu vou já confirmar aqui para vocês. Mas para vocês terem uma ideia da dimensão que esse medicamento, que era um medicamento para diabetes, acabou sendo usado. Foi um acidente laboratorial, que a gente diz, né? Era um medicamento para diabetes e acabou sendo usado para a perda de peso. E ele diminui 25% do peso. E tem, óbvio, né, o efeito platô. No apetite, né? Ele diminui a movimentação do gastrointestinal e ele também traz aquela sensação de saciedade. Porque ele vai atuar diretamente nesse hormônio, né? É importante lembrar também que tem o fator, né, de microbioma intestinal, que ele vai fazer com que a gente desperte mais desejos ou menos desejos para um alimento, dependendo de como está esse microbioma. Então, se você consome, né, um alimento muito rico em açúcar diariamente, esse microbioma vai se adaptar a esse alimento e vai sempre exigir mais. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação mais variada, para que a gente tenha um microbioma intestinal diverso, né? Para que a gente consiga metabolizar bem os alimentos e ter esse equilíbrio, inclusive, no apetite. A origem da empresa é na Dinamarca, tá? Ela foi fundada em 1923, a Nordisk, que é a empresa fabricante do Ozempic. Ela foi fundada em 1923 na Dinamarca e emprega 64 mil pessoas em 80 países, comercializa seus produtos em cerca de 170. E por causa da criação da Ozempic, hoje ela influencia 50% do produto interno bruto da Dinamarca. 50 ou 70. Teve um aumento assim substancial. E aí a gente vê, né, que a obesidade, as pessoas acham que é uma estética, mundial. Mas ela é uma doença. Eu não vou dizer nem da epidemia, a gente pode dizer até uma pandemia, né? Porque pandemia. A gente tem aí, por exemplo, só aqui no Amazonas, a gente tem o estado com o maior índice de obesidade, né? Então, vamos lá, 3 em 5 pessoas têm um grau de obesidade. É muito grande. Nós temos um programa sobre obesidade que nós fizemos e queria, não sei se dá para colocar os links por aqui ou então na descrição. E é importante que se assista a isso, porque eu deixei muito claro no programa, assumir a responsabilidade, seja o que Deus quiser, porque tem muita gente aí que tem obesidade, que sai processando todo mundo que fala sobre isso, mas é importante a gente dizer que não é a Márcia que está dizendo que é doença, não é a Aline, é a Organização Mundial da Saúde, que estabelece quais são os critérios para que um ser humano tenha uma qualidade de vida na passagem por esse mundo. Você está andando pelo mundo, existem critérios, existem qualidade de vida, existem
fatores que determinam o que é uma pessoa saudável, o que é uma pessoa que tem condição de ter uma longevidade com qualidade de vida, porque não adianta também ficar vivo um tempão sem qualidade de vida. E aí é a Organização Mundial da Saúde que estabeleceu com o CID, que é o Código Internacional de Doença, que obesidade é uma doença. E é uma doença que pode desenvolver outras doenças. A gente tem doenças cardiovasculares, né? AVC, então, e o câncer. Então, se você entrar no site hoje do INCA ou no site de agências internacionais de saúde que verificam quais são os fatores de risco, a obesidade está lá como fator de risco para câncer. E todos os tipos. Todos os tipos de câncer. Ou seja, tanto feminino quanto masculino, de útero, de próstata, de mama, de intestino. Hormonais, não hormonais, todos os tipos de câncer, a obesidade é fator de risco. Nossa. E a alimentação, como é que ela diminui esse fator de risco? Como é que ela pode contribuir como um fator de risco para o câncer? Qual é o tipo de alimentação que cria esse risco? Então, a gente tem o hábito de dizer que a alimentação na prevenção do câncer, né? Então, eu sempre digo que a alimentação não previne o câncer, porque o câncer tem vários fatores que juntos vão desenvolver o câncer, mas a alimentação é um risco que a gente pode reduzir, é um risco a mais. Se a gente faz uma alimentação inadequada, rica em ultraprocessados, embutidos, por exemplo, salame, mortadela, presunto, peito de peru, que as pessoas às vezes estão fazendo dieta e coloca, né, na dieta, esses alimentos, como adoçantes artificiais, eles são alimentos que podem aumentar o risco de câncer. Então, a alimentação, ela entra como uma alimentação equilibrada, ela vai entrar como redução de risco, ou, se ela não for uma alimentação equilibrada, como aumento desse risco. Eu sempre falo para os pacientes no consultório que você imagina um revólver e o tambor do revólver com uma bala. Se você tiver só um risco, digamos que cada risco seja uma bala, um risco, a chance de você dar um tiro e disparar vai ser menor. Mas cada risco que você vai colocando, uma balinha ali, né, uma munição nesse revólver, vão aumentando os riscos. Então, pode ser que na hora que você disparar, essa arma vai atirar, né, essa arma vai disparar. Sim. Então, é importante a gente tirar essa munição do tambor para diminuir a possibilidade desse gatilho disparar. Eu gosto muito dessa analogia, porque é muito comum que a gente veja pessoas com hipertensão, com diabetes, ou com pais que são hipertensos, com mães que são hipertensos ou diabéticos, e ele diz assim, minha mãe e meu pai são diabéticos, então eu tenho a predisposição. A predisposição é uma arma descarregada. Exatamente. Você está lá com aquela arma dentro da sua genética, né? Dentro do seu DNA. Vai caber a você, vai caber a nós, né, alimentarmos, a gente carregar essa arma ou não. Todo mundo sabe como é que hipertensão se desenvolve. Tem o fator hereditário? Tem, mas tem também o consumo exagerado de sal, de alimentos ultraprocessados, a alimentação sem frutas, verduras, legumes. A falta de atividade física. E o sedentarismo, a falta de atividade física, ou seja, tem todos os fatores de risco para munir a sua arma que está aí dentro. Então, é muito importante dizer isso, porque muita gente tira a sua autorresponsabilidade e culpa os pais. Não, eu estou assim porque meus pais são... E é importante também lembrar que atividade física não é exercício físico, né? Então, a gente precisa fazer exercício físico. Atividade física, tu levantou da cama, lavou uma louça, varreu uma casa, você está em uma atividade. Agora, o exercício físico é ir lá na academia, caminhar, né? Dentro de uma quantidade adequada, pegar peso. Isso que é importante. Não é só fazer uma caminhada dentro de casa ou ir no mercado e voltar. A gente precisa fazer um exercício físico. Para mim, a regra é a seguinte: ficou confortável, tem que aumentar. Atividade física, ela tem que trazer uma satisfação, mas ela não pode ser confortável, porque senão ela não te tira da zona de conforto e não faz com que você progrida. A gente só progride aumentando 1 quilo, 2 quilos lá no peso, de acordo com as informações do personal ou do professor de educação física. Tem algum alimento que é fator de risco para o câncer? Específico? Sim. Não falando da alimentação no geral, um alimento específico, categoria... Os embutidos, eles estão ali no ranking, né? Embutidos, como eu falei. Porque ele possui, além de possuir muito sódio, eles possuem aditivos alimentares que vão... desenvolver alterações dentro das células. Então, essas alterações dentro do DNA das células, né, que vão fazer com que essas células tenham uma mutação e
podem desencadear o câncer. Então, o recomendado, por exemplo, de embutidos é que seja no máximo 150 gramas por semana. Então, assim, é uma fatia, 2 fatias no máximo. E ainda assim, eu sempre falo, né, para os meus pacientes que tem coisas que são inegociáveis. Então, quando eu falo para ele, eu explico o risco e eu digo para ele assim, só que isso é um recomendado dentro da OMS, dentro dos estudos, mas como que o seu corpo reage a esse estímulo? Porque cada corpo reage de uma forma. Então, pode ser que 150 gramas para uma pessoa não vai fazer diferença nenhuma, mas para outra pessoa pode fazer. Então, se você já tem fator associado, fator genético, né, já tem alguma alteração dentro do seu organismo que pode vir a desenvolver um tumor, eu já aconselho a não consumir. Já faz a pergunta, vale a pena esse risco? Vale a pena aumentar o risco? Vale a pena colocar mais uma munição no tambor? Uma munição no tambor desse revólver? Tem uma foto aqui que a Lu separou, que é da dispensa, eu acho que é a dispensa de algum americano. Inclusive, essa está maravilhosa quando a gente fala em prevenção, né? A gente tem aqui cúrcuma, abacate, vários, assim, fatores nutricionais, amêndoas, né? Alimentos aqui, funcionais, né? Fitoquímicos, fitoterápicos, que a gente até chama, né? Fitoquímicos, que são importantes na prevenção. Esse aqui é o exemplo da dieta ideal mediterrânea, né? A dieta que ideal. A gente sabe que tem ali oleaginosa, abacatinho, muito verde, tem um gengibre ali no bastante canto. Fibras, né? Pelo menos 25 gramas de fibras ao dia é o necessário, no mínimo. Como é que tem que ser o prato? Vamos lá. Imagina um prato, um redondinho, né? E aí você vai dividir ele ao meio. Metade desse prato tem que ser desse grupo alimentar aqui, folhosos, verduras e bem colorido. Então, você vai ter uma folha mais escura, uma folha mais clara, tá? Pode colocar, por exemplo, um legume cozido, metade desse prato. A outra, um quarto, né, desse prato, você vai colocar uma proteína. E o outro quarto desse prato, você vai colocar os carboidratos mais amídicos, né? Que tem mais amido. Então, a gente entra aí com os cereais, né? O feijão, quinoa, arroz, quinoa. Então, um prato redondinho, tem metade dele vegetais, folhas, né? A outra parte proteína e a outra parte arroz, feijão. Que o arroz e feijão deve fazer parte da dieta, a gente não pode excluir. A não ser que você tenha alguma restrição. Mas se não tiver, que é muito difícil alguém ter restrição... Feijão com arroz? A gente coloca o feijão com arroz. O básico do nosso prato. Se esse feijão ficou no molho num dia antes, não vai ter restrição. O problema de não ter o molho é o depois. O problema do feijão não é nem o molho para quem tem alguma alteração, né? Mas, assim, quem coloca os embutidos dentro, sabe lá, a linguiça, a calabresa. Sim, tem esse E aí acaba colocando bacon, e isso daí que vai estragar o benefício, né, do feijão. Vai retirar todo o benefício dele. O rabinho do porco. O rabinho do porco. Por conta do sal, né, do excesso de sal. E um prato bonito, adequado no café da manhã. Café da manhã, geralmente... de fruta. Sempre a gente tem que colocar, né? No café da manhã a gente tem que adicionar uma fonte de proteína. Então, a proteína magra, né? Um patezinho de frango desfiado, um pouquinho de requeijão ou cottage. Um ovo cozido, pode ser até frito, um pouquinho de azeite. Coloca ali umas semente de girassol, um pouquinho de chia. Pode colocar ali também por cima do ovo para dar um aporte de... fibras maior, ômega 3 que vai ter ali. Pode tomar um suco ou pode comer uma fruta, vai depender de cada pessoa. Não tem assim, a gente fala assim muito generalizado com relação, muito genérico, né, com relação à alimentação, mas é importante a gente entender que cada pessoa é de um jeito. Então, às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Um copo de suco de laranja para quem tem diabetes já não é indicado, mas comer a laranja já é. Para quem não tem, para uma criança, ao invés de tomar um copo de Nescau, toma só um copo de suco de laranja. Nescau, então essa diferença. Para uma criança é ok, mas para algumas pessoas não é bom. Não, nenhuma mãe faz isso. Nenhuma mãe dá Nescau de mão. Todinho. Né, devia tomando Nescau até um dia desse. Faz um Nescau. Pode falar nome, né? Pode, né? Pode, a gente diz nome. A gente fala, quero nomes. Eu digo os nomes aqui. Aqui a gente diz os nomes. A imagem, pode botar lá, por favor, qualidade. A imagem aqui. Aí aqui me gerou uma dúvida. A gente estava conversando antes do programa começar.
Para mim, isso aqui tudo era processado, ultraprocessado, estava tudo estragado. Mas ela disse, por exemplo, que o milho é só o milho e a água lá com sal, com condimento para poder manter o milho. A conserva, por conta do sódio, ela não é tão adequada. Mas como que a gente vai consumir esse milho? A gente lava, deixa ele um pouquinho de molho na água que a gente vai retirar esse sódio. Então, não é um alimento ultraprocessado. É permitido, então. A gente chama de alimento processado, onde eu peguei a espiga de milho, retirei o milho, cozinhei, coloquei ele dentro de uma latinha. Nesse caso, ele não é tão maléfico quanto, por exemplo, uma salsicha, que é a mistura de um monte de coisa com aditivos e a gente não sabe nem como definir essa salsicha, né? Nem fala não, que eu comi um cachorro quente ontem. A gente confessa. Então, nem tudo que está nessa embalagem realmente é ultraprocessado. Aqui a gente tem amendoim, né? Amendoim torrado. Pois é, processado, não ultra, né? A maionese ali. A maionese já virou um produto, né? Então eu tenho ali, já virou algo que não é original. O amendoim, eu descasquei o amendoim, ele continua sendo amendoim. A maionese, né? Ela é a mistura de várias coisas que virou a maionese. Então ali eu tenho óleo, eu tenho ovo, aditivos, né? E transformou numa maionese. Ali é um molho ranch, né? Que é um molho que dressing ranch. Ali também deve ser um molho, mas é um molho à base de maionese, porque não tem cara de maionese. Ali é ultraprocessado. Ultraprocessado, como a maionese é ultraprocessada. Entendi. Molho de tomate. Existem os ultraprocessados e existem aquele que é só o tomate cozido. Hoje em dia a gente encontra, né? Então a gente tem que olhar sempre a lista de ingredientes para a gente saber o que é natural, o que não é. Quanto menos ingredientes, melhor a qualidade da comida, né? Exatamente. Então tá aí, gente. Isso aqui é o exemplo de uma dispensa com alimentos processados e ultraprocessados. O ultraprocessado, ele normalmente perde... Deixa eu ver se eu entendi, tá? O ultraprocessado é aquele que perde completamente as características naturais, a característica in natura daquele alimento. E o processado é aquele alimento que ele foi industrializado. Ele foi tirado daquela condição dele, da vegetação, e foi colocado num recipiente para que ele possa durar um pouquinho mais. A maionese é ultraprocessada porque nem dá para a gente ver o ovo. Porque tem ovo na maionese, mas cadê o ovo? Né? A gente sabe que ele está completamente misturado com o óleo, com os condimentos e tudo mais, né? E o de caixinha ainda tem os conservantes, né? Exato. Aromatizantes, essas coisas que eles colocam para dar sabor, que não é natural. Por exemplo, um bolo de caixinha de laranja, ele não tem laranja, ele tem aroma e sabor laranja, idêntico à laranja, não tem exatamente a laranja. Exatamente. Faltou chocolate? Chocolate tem cacau. É o sabor chocolate, que o Robson agora ele sabor chocolate, não é chocolate, né? Ele tem o sabor de chocolate. Aí tem aquele aroma idêntico ao natural, gente. O que é o aroma idêntico ao natural? É um artificial, só que eles colocam aquilo ali para poder tentar maquiar um pouquinho. É a indústria alimentícia. A indústria alimentícia traz conforto para os olhos, para o olfato, para o paladar. A indústria alimentícia faz com que aquele alimento seja o mais fácil possível, mais suave possível. Porque, venhamos e convenhamos, a não ser que você goste muito, e eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por salada, eu, por mim, viveria à base de salada. Eu sei. Eu gosto da textura, da crocância. A Aline, a gente de vez em quando come na casa uma da outra, e ela faz a salada. Nossa, eu acabo a salada dela toda. Eu adoro tua salada. Não sei como é que tu consegue fazer salada tão gostosa. E aí, eu adoro salada. Mas a salada, para eu chegar no momento em que eu tô de gostar muito, eu passei pela pedra. Por não gostar. Por não gostar. Era aquela do ou come ou vai engordar. Eu sempre trabalhei com vídeo, com imagem, tinha que ser magra e tudo mais. E ela não é agradável ao paladar para quem está incorporando na rotina. Ela, às vezes, está muito dura na mastigação, ela pinica a boca, dependendo do que está dentro. Às vezes é amargo. Às vezes tem amargor como a rúcula. Então, assim, a indústria alimentícia não. Ela coloca marshmallow, que parece que você está comendo uma nuvem. Aquele sorvete que tem aquele geladinho, aquela cremosidade, que é gordura vegetal hidrogenada. Então, assim, é muita forma de te convencer se você não estiver esperto. Aí o Robson não come açúcar já tem um tempão, porque ele veio naquela história de sabor fulano de tal. Eu fui comprar um queijo no supermercado. Sabor gorgonzola. Isso não é gorgonzola. Exatamente. Mas não era gorgonzola? Não.
Hoje a gente tem Mas ele mussarela, tinha um queijo mofozinho tipo lá. mussarela. Não é mussarela. Tipo mussarela. Ele é parecido com mussarela. Tá chocada? Mas eu disse, não, tu tá confundida. Claro que é gorgonzola. Ele tem até o mofinho lá, verdinho da gorgonzola. Não é. Então, é isso que eu tô dizendo. A indústria tem feito coisas também, né? Não, isso é... Pra poder... E isso é não assim, e não cachorrada. posso dizer que tá enganando, porque tá escrito ali na embalagem. É porque a gente tem o hábito de comprar as coisas sem olhar. Então, olha ali, quando você tiver dúvida, olha a lista de ingredientes. Não é a tabelinha. Aquela tabelinha só vai dizer quantas calorias tem, quanto de sódio tem. Olha a lista de ingredientes. Quanto mais ingredientes, pior. Porque o queijo, ele é o quê? Ele é o leite, a gordura do leite e o fermento. Se tem mais do que isso, aí tem corante, tem não sei o quê, tem não sei... Acabou. Já não é tão bom assim. Eu não sei nem o que dizer. O povo ali tá... Eu juro que eu Meu não sei nem o que Deus! dizer. Vamos passar para a próxima, né? A próxima Vamos, pergunta que ela já tá chocada. O que é nutrição oncológica? A gente falou já. A nutrição Eu acho, você oncológica, perguntou. que é a questão da redução do risco, né? Eu até me confundi, tá Acho que foi a vendo? primeira pergunta. Quando é que você tem que procurar um nutricionista oncológico? Então, Existe aquela história de a minha família é saudável, não tem nenhum caso na família, mas eu quero diminuir os riscos de câncer. Eu procuro um nutricionista oncológico? eu sempre, dentro do consultório, muita gente também me procura para emagrecimento, né? E lá, durante a consulta, eu explico para eles. Porque geralmente, quando eles vêm para emagrecimento, eles já estão obesos. E junto com a obesidade, eles já vêm com outras situações. É uma estetose hepática, é a hipertensão, e a maioria vem encaminhado por algum médico, porque tem alguma patologia. Então, já tem o risco de câncer ali. Dificilmente vem alguém para emagrecer que não seja obeso. Então, a obesidade já é um fator de risco. Então, a gente já trata isso já com prevenção. Aí eu falo prevenção entre aspas, né? Porque a gente vai diminuir o risco, mas eu esclareço para eles, olha, eu trabalho também com oncologia. Então, isso daqui é risco, vamos reduzir? E aí a gente pensa também na obesidade. Então, eu negocio com eles, olha, quero comer um chocolate. Vai comer 70%, chocolate 70%, mas se fizer atividade física. Aí tem que negociar. Gente, eu não consigo fazer isso. O negócio de come só um pedacinho. Não, 70% o percentual, né? Porque tem gente que ama chocolate. Mas tu não É pode aquele mais entregar amargo. Eu adoro também, mas tu pode entregar uma barra para uma pessoa dessa, uma barra inteira? Não. Quantos quadradinhos ali? E tipo assim, depois do almoço a gente gosta de comer uma barra. Vamos comer um quadradinho? Não Mas tem negocio estratégias isso. que a gente utiliza para poder diminuir a vontade de doce. Por exemplo, café amargo. Café amargo, já ia dizer O isso, amargo, se eu ele consigo. diminui a vontade de doce. Então, o café amargo já entra. Eu falei, vamos bloquear. Meu Deus, bati. Não tem problema não. Vamos bloquear essa vontade. Café amargo, cacau, nibs de cacau, mastiga, vai mastigando, vai diminuindo essa vontade. Existe uma alimentação determinada para um diagnóstico de câncer? A pessoa está com diagnóstico de câncer. Como é que é a conduta? O diagnóstico a gente vai verificar depois do diagnóstico, porque tem vários tipos de câncer, né? Então, para cada tipo de câncer, a gente vai ter uma conduta nutricional. Por exemplo, câncer de estômago. Qual é a conduta nutricional para esse paciente? A gente tem que verificar alguns alimentos que a gente tem que excluir. Às vezes ele não consegue fazer uma alimentação, às vezes a gente tem que entrar com suplementação. Então, assim, não existe um alimento específico quando a gente detecta. Os alimentos eles vão alterando e a dieta também vai alterando ao longo do tratamento. O que a gente tem que começar antes é controlar a desnutrição desse paciente e antecipar para evitar que essa desnutrição ocorra. Qual é a melhor dieta para quem está em tratamento de câncer? Quem está em tratamento Quais são os tratamentos, né? A gente tem ali a radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia, tem vários medicamentos, cirúrgico. Existe um conjunto de alimentos ou um protocolo para cada um desses momentos? Tem Também protocolos, por exemplo, tem protocolos para cirurgia. Então, a gente tem a imunonutrição, principalmente quando o paciente já está desnutrido. Começa 10 dias antes da cirurgia e se estende até 7 dias, dependendo do paciente. Então, pode ser de 3 a 7 dias após a cirurgia. Mas vai depender do estado nutricional dele, né? Ou do tipo de cirurgia que ele vai fazer. Se é uma cirurgia mais extensa. Quando a gente fala de SUS, a gente só vai dar essa imunonutrição
para o paciente que tem risco nutricional ou já está desnutrido. Quando a gente fala de consultório particular, quando a gente fala de ambulatório, paciente que consegue pagar uma imunonutrição, a gente já faz isso para qualquer tipo de cirurgia, porque vai ajudar na imunidade do paciente, vai ajudar no processo de cicatrização. Então, ele vai ter um resultado pós-cirúrgico melhor. Na quimioterapia, a gente tem que avaliar quais são os quimioterápicos que ele vai utilizar, porque cada um vai ter um efeito colateral e a gente tem que manejar os sintomas para que esse paciente consiga se alimentar. Então, vai variar muito do tratamento, vai variar também do tipo de tumor, para que a gente consiga ter uma conduta nutricional e prescrever uma alimentação mais adequada. O que a dieta cetogênica tem a ver com tudo isso? Porque eu vi aqui no roteiro, a gente conversou um pouquinho antes, dieta cetogênica. O que é essa dieta cetogênica? A gente ouve muito falar como uma dieta que tira o carboidrato e tudo. É isso, a dieta cetogênica diminuir os carboidratos e ela traz um resultado positivo no tratamento do câncer? A dieta cetogênica, ela surgiu, ela ainda está em estudo, né, para o benefício contra o câncer, mas ela surgiu da ideia que o tumor preferencialmente utiliza a glicose como substrato para crescimento. Preferencialmente, não é exclusivamente. Então, pensou-se que, vamos lá, uma dieta que eu não vou fornecer carboidrato, não vou fornecer glicose, automaticamente não vai dar esse alimento para o crescimento do câncer e eu vou conseguir matar. Mas o estudo que a gente tem visto não mostra isso. A dieta cetogênica, ela consegue fazer com que esse tumor diminua de tamanho, tem às vezes situações de metástases, né, que a gente consegue ver, por exemplo, na cintilografia, vários focos do tumor. Quando faz a dieta cetogênica, esses focos simplesmente desaparecem. Porém, quando o paciente retoma uma alimentação normal, ele volta novamente, às vezes com mais intensidade. Então, é importante lembrar que a glicose ela é a fonte preferencial, mas se eu tiro a glicose, esse tumor ele vai procurar uma outra fonte. Pois é, tu me falou, ele vai se adaptar, Ele se adapta. E aí ele vai utilizar a nossa massa muscular, ele vai utilizar as nossas reservas energéticas para consumir. Então, pensa numa dieta cetogênica que ela que a gente tem até uma visão, comparação, uma comparação. A dieta cetogênica ela é muito restrita. Então, para uma pessoa que tem risco de emagrecimento e você vai restringir a oferta de alimento, pode aumentar o risco de desnutrição desse paciente. E a gente tem que entender que é uma dieta que não pode ser seguida a longo prazo. Então, uma hora a gente vai ter que interromper e esse tumor pode voltar. Então, por isso, ainda não é indicado o uso da dieta cetogênica no tratamento do câncer. Muito louco isso, gente. E o jejum intermitente? Hoje já se tem estudos relacionados a jejum intermitente que comprovam o benefício no tratamento do câncer de mama. A gente só tem estudos ainda para o câncer de mama. E qual é o benefício dele? Ele é um benefício na quimioterapia. Então, é feito um jejum de até 70 horas, tá? Para pessoas específicas, depois de uma avaliação, não é qualquer câncer de mama, não é para qualquer pessoa. Primeiro tem que ser feita uma avaliação. E ele é utilizado de 2 dias antes do dia da infusão da quimioterapia ou do consumo da quimioterapia e se estende a 24 horas depois. E qual é o benefício disso? Quando a gente entra em jejum, as nossas células normais elas tendem a ficar mais estática para se proteger. Mas a célula neoplásica ela não tem essa defesa, ela continua ali ativa. Então, quando entra a quimioterapia, que é uma terapia sistêmica, onde vai atingir tanto a célula maligna quanto as células saudáveis, ela não consegue atingir com tanta força as células saudáveis e ela acaba sendo mais tóxica para o tumor do que para as células saudáveis, dando menos efeitos colaterais do tratamento e sendo mais efetiva contra o tumor. Então, ela atua onde tem que atuar. Ela atua onde tem que atuar. Com o jejum, você cria uma barreira de proteção. Isso, não é 100%. Sim. Mas, assim, a toxicidade do tratamento, ela diminui. Mas os estudos são apenas em câncer de mama, não são todos os cânceres de mama e não são todas as pessoas que podem ter esse benefício. Qual é a diferença entre risco nutricional e nutrição? Desnutrição, né? E desnutrição, sim. O risco nutricional é quando a gente tem um tumor que ele
mesmo que o paciente não esteja desnutrido, a gente sabe que ao longo do tratamento esse paciente vai ficar desnutrido. Pode ser o câncer de estômago, por exemplo? Câncer de estômago, câncer de cabeça e pescoço, porque em algum momento do tratamento ele não vai conseguir engolir, não vai conseguir deglutir, né? Não vai conseguir digerir esse alimento e absorver esse alimento. Câncer de intestino. Então, a gente já trabalha o manejo nutricional para evitar que esse paciente desnutra de uma forma tão severa. Sim. Porque a desnutrição não é só o emagrecimento, é a perda de força muscular, o paciente fica debilitado, muitas vezes ele não consegue mais caminhar, perde a autonomia, e aí a gente tem esse risco de desnutrição e a gente consegue antecipar. Então, o risco nutricional é quando aquele paciente pode desenvolver a desnutrição, e a desnutrição, propriamente dita, é essa perda, né, de massa muscular, de gordura muscular, que pode vir a trazer uma sarcopenia, uma caquexia, né, que é aquele aspecto mais magro, né, tem gente que fica tão magrinho que você consegue ver os ossos, né, e isso vai prejudicar o tratamento. Sarcopenia é o quê? Sarcopenia é quando, além da massa muscular, ele perde força muscular, força do músculo. Que era o osso, então, né? A gente faz dentro do consultório, eu faço a avaliação de força dos membros superiores, tem um aparelho que eu fico medindo a força do paciente e vou acompanhando isso em cada consulta. Se ele tem uma perda de força, eu já tenho uma sugestão de uma sarcopenia e aí eu já entro com intervenção nutricional. Eu também faço teste de membros inferiores, que eu peço para ele levantar e sentar e eu vou cronometrando. E aí, em cada consulta, eu faço os mesmos testes para ver se ele tem ou não essa perda, né? Porque muitas vezes a força muscular ela não está tão específica nos exames que a gente faz, às vezes de circunferência. Então, a gente, além da circunferência, da avaliação com bioimpedância, né? A gente também faz esse teste de força. A gente já falou sobre a alimentação na quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, cirurgia e alimentação. Se a pessoa tiver com uma nutricionista oncológica, cada fase dessa vai ser vencida e vai ser modificada com o protocolo? Assim, cada fase tem uma exigência. A gente tem um protocolo inicial, mas ele muda de acordo com a pessoa. O paciente, eu tenho 2 pacientes com o mesmo peso, mesma idade, mesmo sexo, mesmo tumor. Vai ser o mesmo tratamento, só que cada um vai desencadear aquilo de uma forma. Vai ter gente que tem enjoo, vai ter aquele paciente que não sente nada, vai ter paciente que vai ter mucosite, que é uma forma de afta, né? Que dá em toda a boca, pode se estender até o ânus. Então, da boca até o ânus. Imagina, a pessoa não consegue comer. Uma afta já faz um estrago, imagina a sua boca toda acometida de afta, garganta, intestino. Então, assim, tem pessoas que vão desenvolver de forma severa, tem pessoas que vão desenvolver de forma branda, e são esses sintomas que a nutrição entra para poder diminuir os sintomas. Então, se eu tenho um paciente com mucosite, eu já vou orientar ele quais os alimentos ele pode, que não pode comer para não piorar. Como que ele vai fazer, por exemplo, eu indico mel de tomilho para bochecho, gargarejo. Se o paciente não tem diabetes, ele ingere também o mel de tomilho, que foi de uma pesquisa que eu fiz e acabei colocando e adotando. E faz muita diferença no paciente com mucosite. Muito mais eficiente do que alguns medicamentos, que é o que a gente vê no consultório. E é natural, né? E é natural. Pacientes que usam sonda para se alimentar. Como é que é essa diferença? Porque tem a sonda que ela é nasogástrica, que ela coloca no nariz, passa pelo esôfago. Tem aquela sonda que vai direto lá no estômago, dependendo da situação daquele paciente. Como é que funciona fazer essa medição nutricional nesses pacientes? Assim, a gente tem um acompanhamento multidisciplinar. Né? Não é só a nutrição que vai indicar o uso da sonda. Eu tenho que ver se esse paciente consegue consumir pelo menos 60% da necessidade diária dele. Se ele não consegue consumir 60%, ele já tem uma indicação de sonda. Então, ele tem que encaminhar esse paciente para a fonoaudióloga, para entender se esse paciente está com dificuldade de deglutir, se é só falta de apetite. Então, a gente vai trabalhando em conjunto. E o médico também, o nutrólogo, tem que estar envolvido ali, porque a gente vai conseguir fazer, às vezes, o manejo, não precisa de sonda, às vezes precisa. Ou ela vai ser indicada quando o médico já sabe que durante o tratamento dele, ele vai ter alguma alteração na deglutição, não vai conseguir engolir, tem risco de broncoaspiração, ou se esse paciente realmente não consegue comer nada. Então, a gente entra com a sonda, que vai do nariz diretamente no estômago. Então, o alimento que passa ali pela sonda, que vai diretamente no estômago, ele já tem uma consistência de fácil digestão. Não vai exigir tanto do estômago para que ele funcione bem, para que ele consiga absorver. Mas tem pacientes também que não
que tem que fazer a retirada do estômago. Então, essa sonda ela vai direto para o intestino, que é um outro tipo de nutrição, que já não pode ser um alimento liquidificado, tem que ser uma dieta específica. Tem sonda direto no intestino? Tem direto no intestino, na primeira porção do intestino. E aí depende, né, se o paciente... Mas tem sonda também no estômago? A que a gente faz a incisão no abdômen, ela pode ir diretamente... ela vai diretamente para o intestino. Ah, então aquela sonda que a gente vê que é aquela bolsa de alimentação. Nós temos a bolsa colostômica, que é para poder expelir fezes quando você não tem mais a capacidade de expelir normalmente pelo reto e tudo. Sim. E tem uma bolsa que fica alimentando ali. Que é uma na verdade, sonda. Ela não fica bolsa, como uma bolsa. É como Essa se fosse um equipo com soro. Sim. E aí tem algumas que você vai colocar por meio de um aparelho que vai ficar colocando a quantidade exata, né, de alimento que esse paciente consegue. E tem outras que vai ser por... que fica soro. Mais alto, né, e vai se desprendendo, né? E essa sonda, ela fica na primeira porção do intestino, ela não está no estômago. Tem a que vai para o estômago e tem a que vai para a primeira porção do intestino. Quando que eu coloco diretamente no estômago? Quando eu tenho uma obstrução da passagem, principalmente pelo esôfago, então não consegue colocar a sonda nasogástrica. Mas quem coloca não é nutricionista, né? Sim, a equipe de enfermagem ou o médico. É porque eu te botei no fogo agora para entender a situação. O que a gente faz é indicação e a gente pede a avaliação tanto do médico quanto do fonoaudiólogo para verificar se há alguma alteração mesmo de deglutição. Nossa. Qual é a importância de uma equipe multidisciplinar para cuidar de uma pessoa que está com diagnóstico de câncer? No melhor dos mundos, né? Eu vou falar a experiência que eu tive no Einstein. Lá eu tive a oportunidade de ver uma equipe multidisciplinar funcionando, né? Eu sempre tive aquela curiosidade de saber assim, por que tantas pessoas passam pelo Einstein e tem cura, né? Quais são os fatores que influenciam? Por que tem? Né? E eu consegui ir para os bastidores, né? Durante o curso a gente vai para o hospital, a gente fica nos bastidores nutricionais. Então, assim, eles têm um acompanhamento multidisciplinar muito alinhado. Para você ter uma ideia, eles têm reuniões para tratar os pacientes mais específicos que estão com algum problema a mais. Então, se reúne numa mesa todos os profissionais que vão atender aquele paciente. E a gente sabe por isso que tem os índices maiores de cura, né? Então, tem um médico, oncologista, tem um cirurgião, tem um nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Para ter uma ideia, em cada andar do hospital a gente tem uma equipe com 3 nutricionistas, mais 12 copeira. Então, assim, o paciente ele é assistido. Quando a gente pensa em equipe multidisciplinar, não dá para ser só o médico oncologista. O médico oncologista vai ali trabalhar a quimioterapia, né, o manejo da quimioterapia, as dosagens, os ciclos, mas não é só isso. E a alimentação desse paciente? Aí vem a nutrição. E como é que tá? O paciente consegue engolir? Ele não consegue engolir? Ele está com engasgo? Entra a fisioterapia. Então, a gente consegue atender esse paciente num todo, não só tratando algo específico, mas todas as consequências desse tratamento. Então, a equipe multidisciplinar ela é de extrema importância. Não dá para tratar um paciente oncológico, um paciente com câncer, sozinho. Não está no Albert Einstein, são pessoas que não têm esse acesso e que têm uma vida comum, uma vida pelo SUS. Como que ela pode fazer para poder... Como que essas pessoas podem fazer para poder minimizar todo esse sofrimento, as dores da quimioterapia, da radioterapia? O que ela faz para ela poder se socorrer nesse momento, principalmente quem está preocupado com a alimentação? Hoje, a gente falando de SUS, né? A gente não tem esse apoio multidisciplinar, infelizmente. A gente tem, por exemplo, uma nutricionista, uma nutrição no hospital, mas que você vai conseguir um atendimento a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Tem gente que fica 1 ano na fila para conseguir um atendimento nutricional. E aí eles só conseguem um atendimento no particular quando já está num estado de desnutrição. Acontece muito lá no consultório das pessoas chegarem comigo, estão fazendo tratamento pelo SUS, mas chegou num estado que eles não estão conseguindo se alimentar e a família fica preocupada. Aí a família faz o quê? Junta o dinheiro para pagar a consulta com o nutricionista está ali naquele primeiro momento, mas eles não conseguem dar continuidade, porque eles não conseguem, às vezes, pagar o acompanhamento desse paciente. Então, assim, dentro do SUS, ter esse acompanhamento multidisciplinar é muito difícil. Você só consegue um nutricionista, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, quando o problema já está instalado, não tem como antecipar.
e ainda assim requer filas e filas e filas para você conseguir uma vaga. É muito difícil. Mas, se você quer obter outras informações, dados nutricionais, né? A Aline ela tem todo um cuidado para poder trazer essas informações cientificamente comprovadas, tem esse aparato emocional, ela não é só uma profissional formada, competente, pós-graduada no Albert Einstein, ela é também uma profissional humanizada. Então, você pode também acessar lá o Instagram dela, qual Aline? Aline Bastos, _Nutri. Aline Bastos, _Nutri. As pessoas te encontram no Instagram e te encontram onde também? No Instagram tem o link, que se você quiser agendar uma consulta ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tem o link no Instagram. Só clicar na bio, tem o link, você pode estar entrando em contato, mandando uma mensagem, quiser agendar uma consulta. Assim, às vezes, tem pessoas que mandam mensagem no direct, perguntando algumas coisas, assim, eu sempre estou disponível para responder. E sempre responde. Né? Mas lembrando que nem sempre a gente consegue dar uma conduta nutricional, né? A gente precisa estar com o paciente ali pertinho, acompanhando. Pegar os exames, né? Então, às vezes não consegue ir no presencial, faço atendimento online. Estou disponível para esses atendimentos também. Então, é @Aline Bastos, _Nutri. E lá também tem o WhatsApp dela para você poder obter outras informações e tirar todas as suas dúvidas. É isso. Obrigada por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Eu perguntei tudo? Perguntou. Do nosso roteiro perguntamos, Do nosso né? roteiro. Não se esqueça que você também pode fazer seus comentários aqui embaixo. Surgindo dúvidas, né, questionamentos, faça suas perguntas que a gente vai entregar para a Aline responde para a gente, para você poder tirar todas as suas dúvidas, tá? Obrigada, Aline, por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Você que acompanhou essa edição do Deixa que eu pergunto, muito obrigada. Obrigada a você que está aí do outro lado, sempre acompanhando toda a programação aqui da rede MLC. A gente está aqui com você, para você. E não se esqueça, tem algum assunto que você queira comentar, que você queira que a gente aborde, coloca lá nos comentários, vai lá nas nossas redes sociais, coloca o teu assunto lá, coloca a tua dúvida lá e pode deixar, porque eu pergunto. Obrigada, gente. Até a próxima.